Paz do Senhor, família. Está a começar mais um episódio do programa Despertar, o famoso programa da Poltrona Azul. Tua graça nunca falha. Jesus me conquistou, mudou a minha vida. O meu lar, eu cresci num lar muito conturbado, meus pais brigavam muito o tempo todo e aquilo fazia muito mal para mim e para os meus irmãos. E eu não sabia que aquilo causava dor à minha alma, não sabia. Mas desde aquele dia eu soube que eu estava doente na minha alma e eu precisava me curar. E naquele dia eu só via Deus, eu só enxergava, eu era muito pequena, eu tinha 13 ou 14 anos, mas eu comecei a ter uma sede por Deus tão grande por causa da minha necessidade de cura da alma. Foi quando eu comecei a ver que eu comecei a ter crises existenciais. Eu comecei a ficar sem saber quem eu era. Eu comecei a ficar sem entender quais são as razões pelas quais eu sou uma menina muito extrovertida. Afinal, é porque eu sou assim? Ou é porque eu tento usar isso como uma máscara para esconder toda a realidade lá em casa? Eu chegava em casa, ficava triste, mas na rua eu estava alegre. E era assim, eu não entendia. Mas desde aquele dia eu comecei a ver que isso era um problema e eu precisava me curar. Foi quando eu comecei a ter um interesse por Deus maior, muito maior. E por querer muito esse Deus, eu chegava, olhava para a minha realidade, eu falava, meu Deus, eu não posso ter isso como família. Eu não posso olhar e ver que isso é a minha família. E eu não posso estar misturada nesse ambiente e estar conformada e achar que essa é a minha realidade. Essa não pode ser a minha realidade. Foi quando eu comecei a procurar uma ajuda maior. E eu conheci a Jesus Mestre. Por acaso, essa pessoa mesmo sem querer, que me atendeu naquele dia, disse, olha, teus problemas de identidade, de crise, de feridas na alma são grandes e você precisa de uma ajuda maior. Ela disse, olha, passa aí na Jesus Mestre. Na altura eu estava praticamente a entrar no ensino médio já com 16 anos, 16, 17 anos. E a Jesus Mestre era no 10º andar de um prédio. E eu na altura estudava de manhã e de tarde. E todos os santos dias eu ia para lá. Eu chegava, me oravam. E, era uma menina, né? Era mais uma pessoa que precisa de oração e tudo mais. Chegava, orava, chegava, orava, chegava, orava. E nunca tive a oportunidade de sentar com alguém que me olhasse, que me amasse e que pudesse me atender e ver as feridas que estavam na minha alma. Eu ia e voltava carregada das mesmas feridas, sem um curativo e de alguma forma me fazia bem, mas eu precisava desse momento. Foi quando eu chegava em casa, eu orava, falava, me oraram, Deus, mas eu preciso de algo mais. Me oraram, mas eu preciso de algo mais. Num belo dia, eu disse, hoje eu não vou. Não vou, desci do táxi, saí, acho que eu não vou. Mas aquele dia foi bom, porque eu decidi subir, porque era praticamente um compromisso que eu fiz com o Senhor. Eu tenho que subir, preciso de ajuda. E naquele dia eu encontrei uma irmã, a irmã Fernanda. Naquele dia ela olhou para mim, sentou comigo, ainda não me orou. Sentou e começou a conversar comigo. Foi a segunda sessão de alma, de cura e libertação interior que eu tinha. Mas naquele dia foi praticamente o segundo momento da minha vida em que eu me deparei com a minha dor e eu não conseguia explicar o que se passava comigo. E eu fui atendida. Eu chorava muito, mas depois eu decidi, eu conseguia explicar alguma coisa. E naquele dia foi diferente, Marlete. Eu cheguei e vi que a minha alma havia sido tocada de alguma forma. E aí que o Senhor estava a me curar. Começou um processo de cura em mim. Que por mais que eu chegasse na minha casa e via um ambiente que me deixava triste, me cercava com uma tristeza, porque era uma briga do meu pai, um aborrecimento. Você olha e começas a ver que a realidade, afinal de contas, de outras famílias é diferente. Tem ânimo, tem alegria, tá vendo?
E começou a ser assim. Sempre que eu chegava na Jesus Mestre, era como se eu chegasse lá com uma viatura, nem sem combustível. Eu chegava lá, aquilo era a minha bomba de combustível. Eu chegava, podia soltar tudo o que acontecia em casa, na escola, em qualquer meio. E eu comecei a conhecer Deus de uma outra forma. Comecei a conhecer um Deus que me ama. Um Deus que desde sempre me protegeu, desde o ventre da minha mãe, e que tem me separado para ver se para mudar a história da minha família, né? Para que por meio de mim eu pudesse mudar a história da minha família. Comecei a conhecer um amor, a receber um combustível que eu também conseguia chegar na minha casa e depositar nos meus irmãos, depositar na minha mãe, até mesmo no meu pai, né? Que é assim tem um gênio muito forte. Sim, e foi sendo muito bom, foram sessões que me faziam muito bem, curavam a minha alma, e essa irmã me amou. Eu não consigo explicar como eu fui amada por aquela irmã, a maneira como Deus lhe usou intensamente e profundamente, lhe usa até hoje para cuidar de mim, para me amar como filha. E eu precisava daquilo porque eu tinha paz, sim, eu tenho paz, mas eu precisava de um amor que curava a minha alma. Cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. 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 A tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua